Bom dia a todos. Meu nome é Thiago e eu vou estar conduzindo esse momento da pregação com vocês. Antes de começar, me acompanhe em uma oração. Querido Pai, Senhor amado, agradecemos, Pai, por estarmos aqui reunidos, Pai, ouvindo a Tua palavra, conhecendo mais o Senhor, podemos estar em comunhão, louvando. Pai, muito obrigado por esse momento de eu poder estar aqui compartilhando a Tua palavra, Senhor. Pai, eu sou apenas um instrumento de Ti, que o Senhor possa me usar para falar da Tua vontade, para falar da alegria, Pai, que é o Teu reino, a alegria que é estar com Cristo, Senhor. Por favor, me use, Pai, nesse momento. Agradeço por tudo. Em nome do Seu Filho, Jesus Cristo, e o meu Senhor, eu oro a Ti. Amém. Amém. Bem, sejam muito bem-vindos. Estamos numa série de aulas chamada Ricos, Saudáveis e Pacificadores. Hoje, vamos estar conduzindo esse momento sobre ser saudáveis. E quando a gente pensa em ser saudável, o que passa pela mente de vocês? Pela minha mente, o que passa é uma pessoa que ela faz exercício, uma pessoa que é regrada na alimentação, uma pessoa que não é doente. São algumas coisas que passam pela minha mente, não sei de vocês, mas para saber se eu estou saudável ou não, eu preciso fazer uma coisa. Eu preciso ir no médico para saber se eu estou saudável ou não. E estar saudável, eu posso parecer saudável externamente, mas quando eu vou ao médico, ele começa a pedir aquela bateria de exames, que é uma porrada que ele começa a pedir, eu levo até ele, aí ele começa a olhar. Deixa eu dar uma olhada, vamos ver como é que você está. Não de forma externa, mas vamos ver como é que você está internamente. E aí ele olha, fala, pô, sua glicose está alta, sua gordura está alta, está fazendo exercício? Como é que está a alimentação? Porque ele não está mostrando que está bom aqui não. Ah, médico, externamente eu estou bem, mas ele olha internamente e você não está não. Vamos mudar isso aqui. Mas eu tenho que confessar uma coisa. Eu não gosto de ir no médico não. Eu protelo para ir. Falo, não, vou semana que vem, deixa para depois. Porque eu sei que se eu for no médico, eu vou ter que fazer bateria de exame, vai demorar. Ele vai ter que me furar, eu já não gosto de agulha. Porque ele vai ter que coletar meu sangue. Mas eu protelo para fazer essas coisas. Mesmo que sejam importantes, eu acabo protelando. Alguém que já falou a frase, ou já ouviu alguém falar, só fica doente quem vai ao médico. É engraçado porque, como eu comentei, externamente a gente parece bem. Externamente está tudo ok. Mas internamente as coisas podem estar completamente diferentes. O médico ele vai saber nos dizer realmente como é que nós estamos. E como eu comentei, eu protelo para ir no médico. E eu gostaria de perguntar para vocês costumam também protelar para visitar o médico? É que nem eu, que eu vou só quando eu preciso, eu estou de boa, estou bem. Aí quando aquela fisgada mais forte, eu falo, acho que eu preciso ir no médico. Mas eu quero refazer a pergunta. Eu vou mudar uma palavrinha ali. Vocês costumam protelar para visitar a Cristo? Porque temos nosso médico que vai cuidar da nossa, vamos dizer, de forma física. Mas temos alguém que vai cuidar além da forma física. Vai cuidar do nosso espiritual, do nosso emocional. E eu faço a pergunta, vocês costumam protelar para visitar a Cristo quando vocês estão com problemas financeiros, emocionais, físicos no trabalho? O quão rápido será que a gente é para buscar essa ajuda? Externamente a gente pode estar bem das pessoas, mas internamente, como será que nós vamos estar? E como um médico, ele vai receitar várias coisas para a gente poder fazer. Só que como eu falei, o médico, se você for, vai demorar. Você vai lá pelo menos umas 2 horas, você vai perder do seu dia para poder fazer todos os exames, todas as coisas. Só que hoje a gente tem uma coisa mais fácil. Tem o Dr. Google. Você pergunta lá para ele, ele te responde. Vai te falar um monte de coisa lá
E aí ele vai falar, ó, você está com isso aqui, no final capaz de ele falar que você está com câncer, porque ele sempre aponta para isso. Só que hoje a gente tem meios até mais fáceis e mais rápidos. Temos hoje inteligência artificial, para quem conhece o ChatGPT, você descreve lá para ele, ele vai te falar o que você tem, vai falar o que você precisa fazer e o que você não precisa fazer. Ele te dá uma lista completa de coisas. Se eu falar que eu estou com dor de cabeça e pedir um remédio, ele vai me receitar um remédio. Ele vai te dar várias soluções. Mas o interessante desses pontos, de buscar o Google, buscar o chat, são pontos que a gente busca pela nossa própria força, o nosso próprio jeito, porque ele vai te dar várias coisas, mas você vai escolher o que é mais conveniente. Tem vários detalhes que ele vai te falar, mas você vai olhar e falar, isso aqui acho que não dá não, muito difícil. Se tem esse meio aqui, eu vou fazer esse aqui. Esse aqui é mais rápido, esse aqui é mais tranquilo de fazer. E a gente costuma procurar o que é realmente um pouco mais fácil. Só que isso não vai resolver. Isso não vai curar a longo prazo. Isso pode até curar a curto prazo. Porque se eu vou no médico e ele me fala, cara, você precisa tomar antibiótico. Antibiótico 7 dias para mais. Você tomar no horário regradinho, certinho. Porque se você não fizer isso, o que vai acontecer? Vai continuar ruim. Se você não tomar num dia, vai ter que voltar tudo de novo. Então, exige um certo esforço, exige algumas coisas da gente. E muitas vezes a gente não quer. A gente quer o caminho mais rápido, mais fácil. Porque sabe que isso daí, claro, esse aqui vai me custar alguma coisa. Só que esses caminhos rápidos vêm com preço. Um preço a longo prazo. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã. Mas ele te cobra. E eu quero perguntar para vocês, você tem buscado mais medicamentos com efeitos rápidos no seu dia a dia? Você tem procurado isso para você? Como é que tem sido? Nesse tema de saudáveis, a gente vai ver o momento de Cristo falando um pouco sobre isso, sobre o que é ser saudável perante aos olhos de Deus. E eu quero que vocês possam me acompanhar uma escritura, fica lá em Lucas, capítulo 5, do 27 ao 32. Bem, a escritura diz assim: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria. Ele lhe disse: siga-me. Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu a Jesus um grande banquete na sua casa. Uma grande multidão de publicanos e outras pessoas comiam com eles. Contudo, os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção reclamaram aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. Nesse contexto aqui, é o começo onde Jesus está reunindo os discípulos dele. Aqui a gente vê Levi. Levi aqui, ele é Mateus, o escritor do Evangelho de Mateus. Ele chama ele, e quando ele chama ele, Mateus, ele já tinha ouvido falar de Cristo, já sabia quem era. Ele se levanta e vai. E ele decide preparar um banquete. Fala: venha à minha casa, venha comer comigo. E Jesus vai. Só que o legal de olhar é que Mateus, ele compartilha com as pessoas. Porque não vai só Mateus e Jesus e os discípulos, mas vai vários publicanos, as pessoas, os fariseus e os mestres da lei. Eles vão juntos também.
Os publicanos aqui mencionados eram pessoas que cobravam os impostos. Os publicanos normalmente eram judeus também, que cobravam impostos do seu próprio povo. A gente vê dois grupos de pessoas aqui. Um são os publicanos e outros são os fariseus, mestres da lei. São dois grupos de pessoas bem distintos. Os publicanos, aos olhos das pessoas, não eram bem vistos. Pessoas que cobravam os impostos, não só por cobrar os impostos, mas que normalmente eles eram conhecidos por cobrar além dos impostos, cobravam muito mais para eles. Então, aos olhos do povo, eles não eram pessoas bem vistas, porque sabiam que aqueles ali não tinham um bom caráter. Aí do outro lado nós temos quem? Os fariseus e os mestres da lei. Pessoas que estavam estudando as escrituras, em oração, pessoas que estavam lá para conhecer mais de Deus. Só que nós vemos aqui, nesse momento, Jesus com todos eles. Jesus ali com os publicanos, provavelmente Jesus estava ensinando, compartilhando a palavra. Se alguém está falando uma coisa meio torta, ele corrigia. Jesus estava falando sobre o reino de Deus junto a eles. E quando a Escritura fala, você não vê uma reclamação dos publicanos. A primeira pessoa a reclamar, os fariseus e os mestres da lei. E a primeira coisa que eles fazem é perguntar para os discípulos: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? O interessante é que eles não perguntam para Cristo, eles perguntam para os discípulos. Eles não vão diretamente a Cristo. Eu imagino Cristo lá de longe, só ouvindo e falando para eles: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E o interessante disso tudo é que os fariseus eles estavam mais ali, de uma certa forma, procurando criticar Cristo do que a conhecer mais Ele. Diferente dos publicanos, dos pecadores que estavam lá para conhecer mais a Cristo, a ouvir o que Cristo tinha, a saber que eles precisavam de Cristo, eles tinham uma necessidade, eles foram até Ele. Os publicanos, pelo contrário, eles estavam mais ali para buscar uma forma de criticar a Cristo e o que Ele estava fazendo. Eles se colocavam num patamar diferente. Falar: por que vocês estão se misturando com essas pessoas? Se vocês dizem quem são, vocês não têm que se misturar com eles. Eles são pessoas que vocês têm que se manter longe. Externamente eles pareciam bem. Internamente já não. Aos olhos das pessoas, eles poderiam até, de certa forma, bem entre aspas, parecer santos. Mas a atitude deles era diferente. Cristo fala: eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Aqui a gente vê Cristo fazendo um paralelo. O justo igual a uma pessoa saudável. O doente igual a um pecador. Cristo veio mostrar os nossos pecados e nos ajudar a mudar, assim como o médico faz. Ele mostra o que está de errado, traz a solução e nos ajuda. Eu quero fazer uma pergunta para vocês que se mantém. Qual remédio você tem buscado? Ainda é o rápido? É ainda aquele de efeito rápido? Como todo bom médico, Cristo sabe o que precisamos fazer para nos curar. Ele vai fazer receitas, vai pedir exames, vai pedir retorno para você. Como todo médico, ele sabe o que a gente precisa.
tem um porém. Será que estamos prontos para o método de Cristo? Será que você está pronto para o que Cristo vai te receitar? Cristo, se você for lá, ele olhar e falar, lhe falta compaixão. Eu te receito, mas amor ao próximo. Você está pronto para exercer isso para aquela pessoa que é mais difícil para você, de você lidar? Cristo vai te receitar coragem, você está com falta. Vejo muito medo no seu coração. Você está pronto para ter coragem no momento mais difícil? O Caio falou sobre pacificadores. Ele falou que o pacificador não é aquele que era tudo o caos, fica lá, deixa o caos terminar, depois eu vou lá. O pacificador é aquele que vai no momento com muita coragem, vai causar um pouco mais de problema. O problema é rápido, mas a cura é a longo prazo. Cristo vai nos receitar muitas coisas. Eu trouxe uma listinha aqui, algumas coisas. Cristo te receita humildade para o seu orgulho. Ele vai te receitar paciência para o seu estresse. Ele te receita misericórdia para a sua intolerância. Coragem para o seu medo. Calma para a sua ansiedade. Entre essas e muitas outras coisas. Ele vai te olhar. Ele vai fazer um detalhe de tudo que você precisa. E vai te passar a cura para todos eles. Só que, como médico, ele pode te receitar tudo isso. Mas como que ele vai saber o que você está sentindo se você não tem compartilhado com pessoas à sua volta? Você tem transparecido apenas que externamente você está bem, mas internamente você não está bem. Cristo, ele sempre está disponível para nos ajudar, para curar todas essas coisas. Como eu comentei, humildade para o orgulho, paciência para o estresse. Ele vai querer curar todas as coisas. Só que tem algumas coisas que vão nos impedir, ou melhor, vão nos dificultar. Seja a vergonha de compartilhar algo, o medo do julgamento, a culpa, a preguiça. E acredite, a preguiça é uma delas. Eu falo por mim mesmo, porque muitas vezes, quando eu preciso resolver alguma coisa, antes de eu resolver, eu já penso quanto tempo vai me levar, o que vai me custar, como é que vai ser a reação da pessoa. Eu calculo tudo isso. Aí quando eu olho e falo, não está valendo a pena, não, deixa aqui. A preguiça pode ser uma forma de nos impedir. Muito bom, Thiago. Como eu comentei, eu gosto de protelar para ir ao médico. Mas isso é uma preguiça de querer ir lá, ver como é que eu estou, fazer todas as coisas. Muitas coisas vão nos impedir. Mas qual medicamento a gente está escolhendo hoje? É o medicamento do Dr. Google? Dr. Chat? Ou aquele que o médico realmente receitou para a gente? Lembra? Cristo falou: vim para os doentes, melhor, para os pecadores. Mas também tem os justos e os saudáveis. Quer dizer que Cristo não veio para esses? Esses não precisam de Cristo, então. Que é mencionado na Escritura. E sabe o que é interessante? Quem é o justo e o saudável daqui? Os fariseus e mestres da lei. Eles se achavam tão melhores que os outros. Eles se achavam saudáveis. E Cristo fala: eu não vim para esses, porque eles não precisam de mim. Eles se acham bons demais, eles acham que eles não precisam da minha ajuda para nada. Os fariseus estavam lá para criticar Cristo. Quando Cristo fala que ele veio para as pessoas
os doentes, os pecadores, é porque esses reconhecem que precisam de Cristo. Esses reconhecem que precisam de ajuda, diferente dos saudáveis. Só que a verdade é que eles eram mais doentes do que os outros. Eles sim exercitavam a frase: só fica doente quem vai ao médico. Porque se eles fossem até Cristo, eles tinham visto o quão doente e pecadores eles eram. Mas vamos ler uma escritura. Vou comentar um pouco sobre isso. Fica lá em Romanos 3, do 23 ao 24. A Escritura diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo. A Escritura fala que estão destituídos. E ela fala que por meio de Cristo que há redenção. Então, se todos pecaram, eles pecaram também. Eles eram doentes também. A Escritura não salva ninguém, ela fala: todos vocês pecaram. Mas há um meio, que é Cristo. E não precisam ir lá, mas em Romanos 6,23 vai falar sobre o salário do pecado, que é a morte. E como na vida, uma doença, se não for tratada, ela leva à morte, assim o pecado também. Se ele não for tratado, ele vai te levar à morte. Seja a morte de relacionamentos, pela falta de compaixão, misericórdia. Seja a própria morte espiritual. Cristo, ele veio mostrar que há uma salvação. O Doutor Cristo está aí para nos ajudar. Ele veio nos chamar para o arrependimento. Ele mostra o tratamento. O tratamento para você é esse. E como anda o tratamento do arrependimento na sua vida? Tem se arrependido das coisas que você tem feito? Ou ainda não? Como eu comentei, os fariseus, eles se achavam bons demais. Os fariseus falavam: não vou me misturar com essa gentalha. Aos olhos das pessoas, eles pareciam bons, mas aos olhos de Deus, eles não eram. Eles não entendiam a necessidade que eles tinham. Eles não entendiam que eles precisavam de Cristo. E é interessante que Paulo, ele fala: quando eu estou fraco, é que estou forte. Por quê? Porque quando estamos fracos, a gente precisa de ajuda. A gente sabe que precisa. A gente tem a necessidade. Paulo reconhecia isso. Se eu for fraco, eu sei que eu vou sempre precisar de Cristo. Reconhecer que eu não tenho força. Reconhecer que Cristo é quem me dá força. Os fariseus falavam ao contrário. E eu acho muito interessante Paulo falar isso, pois vemos a vida de Paulo. Olhando para a sua vida hoje, você tem alguma área que precisa do tratamento de Cristo?
O consultório de Cristo funciona 24 horas. A hora que você for lá, ele vai te atender. E você vai ser prioridade. Sempre. Em alguma área da sua vida que você está precisando desse tratamento, está precisando buscar no Cristo, em alguma área onde você se sente incomodado, quando você passa por uma escritura, quando alguém comenta, você se sente incomodado, mas até hoje você não buscou, saiba que essa área é a que está mais precisando. Se algo te incomoda, é a que você mais precisa levar para Cristo. Como vimos, Cristo ele veio para os doentes. Ele está disposto a estar com você. Ele não diferencia pessoas. A gente viu que, pelo contrário, ele estava lá para quem mais precisava. Para quem reconheceu que precisava da ajuda dele. Ele estava disposto a curar. O pecado do orgulho, da preguiça, do medo, da arrogância. Ele estava lá disposto a aceitar. Independente do que você tinha a falar, ele iria te ouvir e te ajudar. Ele está disposto a ajudar. Mas a pergunta, será que eu estou disposto a aceitar? Havia um grupo que queria ser curado e havia um grupo que não queria ser curado. Eles queriam apenas criticar a Cristo. Qual dos dois grupos você pertence hoje? Está no grupo que está buscando a cura? Ou você está no grupo que se acha bom demais? Para cada tipo de doença, há uma cura. Para cada tipo de pecado, também. Ele vai oferecer meios e métodos diferentes para cada coisa que a gente precisa. Mas a gente precisa estar disposto a aceitar. A aceitar, porque pode doer. Pode demorar. E como a gente costuma procurar coisas rápidas, pode ser que a gente não queira. Mas a longo prazo, vale a pena. A curto prazo pode ser bom. Só que lá na frente vai te cobrar. E a conta pode vir alta. E quero compartilhar com vocês a última escritura para nos encorajar, que fica lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. A escritura, ela diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Cristo, ele está disposto, como eu falei. O escritório dele está 24 horas aberto para a gente. Vamos a qualquer hora lá, ele vai nos ouvir, vai nos ajudar, vai nos receitar a cura. Só que tem um porém. A gente precisa compartilhar com ele todas as coisas. Ele fala: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, você tem que ter ação. Ele está lá a te esperar e a te chamar. Mas qual é a sua ação? Você tem aberto a porta do orgulho para Cristo entrar? Ele está constantemente ali, te chamando. Cristo, ele quer fazer isso para a gente. E quando a gente abre a porta e compartilha,
Ele vai entrar, vai estar conosco. Ele fala, entrarei e cearei conosco. E Ele estará comigo. O legal disso tudo é que Cristo, Ele não nos força. Ele se mantém lá, paciente, esperando por cada um de nós. Ele respeita os nossos limites. Por mais que Ele saiba tudo que há de errado com a gente, Ele vai respeitar se você não quiser falar. Mas é uma cura a curto prazo. E o legal é que Ele não vai te julgar. Ele vai cuidar de você. Então, eu encorajo vocês com essa escritura. Cristo sempre está com a gente. Sempre está nos chamando. Sempre está à nossa porta. Esqueci de colocar uma pergunta. Essa faz parte. A pergunta que eu quero deixar para vocês refletirem hoje. Quais áreas da sua vida você tem rejeitado o tratamento de Cristo? Quais são as áreas da sua vida que você tem rejeitado o tratamento que Cristo passou? Espero que você possa refletir sobre isso durante a semana, no seu dia. E para a gente poder encerrar, finalizar com uma oração. Querido Pai, Senhor, obrigado, Rei. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos mostrar a Tua palavra, nos mostrar, Pai, que o Senhor está sempre disposto a cuidar. O Senhor está sempre disposto, Pai, a nos ajudar. Obrigado por nos mostrar, Pai, que o Senhor não nos julga. Agradeço pelo seu amor, pelo seu carinho, Pai, que possamos levar tudo ao Senhor, para que possa fazer o tratamento necessário no Rei. Continue com o resto do nosso culto, Pai, o resto da nossa semana. Agradecemos por tudo, Rei. Em nome do seu Filho, Jesus Cristo, meu Senhor, que ora a Ti. Amém.